Olá pessoal, professor Arthur falando, dando continuidade aqui nos bloquinhos de aparência para os atores. Então, até agora a gente falou dos balãozinhos, né? Falamos aí da troca de fantasias, falamos aí da interação com o cenário. Agora a gente vai falar das alterações no ator, tá? Então aqui a gente tem dois bloquinhos que tratam do tamanho, o mude no tamanho e defina o tamanho como, e temos agora, né, o mude efeito cor, defina efeito cor. E para finalizar, o último, remova os efeitos gráficos. Tá? Pessoal, esse bloquinho último aqui é fantástico, porque ele remove os efeitos gráficos do personagem. Ou seja, se você mexeu na cor, pixelizou, criou um fantasminha, apaga tudo e ele volta ao normal. Isso não quer dizer que você consiga mexer no tamanho, tá? Tamanho é uma coisa e efeitos gráficos são outra coisa. Então, primeiro, ó, quando você diz assim, mude 10 no tamanho, significa que você está incrementando 10 pontos para cada pixel deste bonequinho. Então, se você tem dois pixels que estão distantes por 10 unidades, quando você acrescenta 10, eles ficam distantes 20 unidades. Então, o nosso bonequinho aumenta de tamanho. Ó. Vamos colocar aqui, né? Mude 10 no tamanho, clico aqui na bandeirinha, olha lá. Ele vai aumentando sempre de 10 em 10. Lembrando que você pode adicionar valores manualmente, né? Vamos aumentar 30. E você também pode adicionar valores negativos, porque aí ao invés dele aumentar, ele vai diminuir. Ok? Então, o mudar menos 40 é mudar um valor para que a distância entre cada pixel aumente relacionada a esse valor. Bom, então, quando você muda 10, significa que ele vai aumentar 10 unidades. Se você tem aí um objeto com 1 centímetro, quando você vai aumentar 10, ele vai ter 10 centímetros. Não é o nosso caso aqui, né? A gente está falando de distância entre pixels, entre pontinhos que compõem as linhas desse personagem. Agora, além de ir manualmente, você pode definir a nível de percentual. Tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui 150%, o que significa que ele vai aumentar uma vez e meia, né, o tamanho original dele. Olha lá, já aumentou. Do mesmo jeito que a gente coloca positivo, né, a gente pode colocar também negativo. Eu vou colocar aqui menos 120%. Olha lá o tamanho que ficou o meu bonequinho, né? Muito pequenininho, tá? Então vamos lá, vamos colocar 100 de novo aqui, ó. Vamos colocar 100% e vamos mandar executar. Tá ok? Pessoal, menos 100 não, né? 100. Apenas 100. Isso, vamos mudar aqui a bandeirinha e voltou. Para você ter ideia do tamanho, né, no meio do seu jogo, no meio da sua programação, aqui embaixo a gente tem esse balãozinho, tá vendo? Ó, tamanho 100. Vamos colocar aqui, ó, mude menos 40 e observar como fica aqui, ó, da bandeirinha verde. Olha lá, ficou tamanho 60. Tá bom? Então aqui é um bom parâmetro para você saber o tamanho do nosso bonequinho, né? Vamos devolver aqui ele em 100%, deixar ele normal. Tá, e em relação à cor? Bom, pessoal, é o seguinte, olha, cor, você tem alguns parâmetros numéricos para associar as cores. Nesse momento aqui, eu vou pedir para você simplesmente entender que quando você muda um número, tá, você está mudando a cor do personagem. Tá bom? Mas mais adiante a gente vai ter uma tabelinha direitinho para você saber o valor e a cor. Mas por enquanto, ó, tá vendo que ele é laranjinha, né? Eu estou pedindo para mudar 25 pontos na minha cor. Observa aí como é que ele ficou agora um verde limão, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, 60 e mandar executar, ele vai para outra cor. Então, mais adiante, né, quando a gente estiver falando aqui das canetas, né, das mudanças de cores do personagem, da paleta de cores, aí eu retomo isso aqui com vocês e explico bem direitinho o que significa este número. Além de mudar a cor, você também pode mudar outros elementos. Tá? Você pode fazer um pixelado, fazer um mosaico, transformar esse personagem num fantasma. Quer ver? Ó? Vamos transformar ele num fantasma. Vamos mudar isso aqui para 20, para não ficar tão fantasma assim, né? E vamos dar um enter aqui, ó. Tá vendo? Ficou mais clarinho, né? Voltou ao tamanho normal e ficou clarinho, ó lá. Tá?
Vamos aumentar, vamos deixar aqui 50. Vamos mudar aqui, olha lá, tá? Já está mais clarinho ainda. Ah, eu queria mexer, por exemplo, no mosaico, ó. Queria fazer um mosaico, tá? Então, quando você clica aqui, ele fica no formato mosaico. Nossa, mas 50 é muito, né? Vamos tentar 5 aqui. Olha lá, ficou. Tá? Então, o efeito mosaico, esses números também têm uma relação com a quantidade. E a gente tem aqui outros efeitos, né? O efeito olho de peixe. Vamos colocar 10 aqui só para você poder observar. Olhinho de peixe, tá bom? Ó, vamos mexer agora para 20, para que você veja mais destacado. Olha lá, tá vendo aqui a boquinha dele? Está deformando, né? Está deformando. Vamos deixar aqui, por exemplo, 25. Ó, distorcer um pouco mais, tá bom? E o pixelizado, né? São aquelas imagens na TV onde você não quer determinar exatamente o rosto da pessoa. Mas olha só, né? Mudei muito meu personagem, né? Dá para eu voltar? Dá, ó. É só usar esse bloquinho, remova os efeitos gráficos. Quer ver? Olha lá, voltou ao normal, tá bom? Do mesmo jeito que a gente tem mude a cor, né? A gente tem defina, ou seja, ele passa a assumir aquele novo valor a partir daquele momento. Você não adiciona nada, você define. Tá? Então vamos definir aqui a cor como sendo 50. Quando você executa, ele vai ser assim agora indefinidamente. Tá? Você definiu a cor. Vamos definir aqui, por exemplo, o turbilhão, só para você ver como é que é, né? Ó. Aí você definiu, né? Tem um turbilhão a partir do centro. Tá bom? Ah, não quero mais, quero remover os efeitos gráficos, né? Vem aqui e traz essa caixinha de novo, clica na bandeirinha verde e ele vai executar. Então, pessoal, esses balãozinhos aqui, né, esses blocos de ação, tem a ver com cor e tamanho. Mais uma vez eu peço para que você tenha paciência, né? E quando a gente for tratar especificamente da cor da personagem, do palco, a gente retoma esses valores aqui. Por enquanto, entenda o seguinte, né? Se eu vou mudar a cor, eu mudo o número, isso vai acontecer. Então, cores diferentes possuem números diferentes, tá bom? E se eu tenho recursos aplicados, né? Quanto maior o número, mais aplicado é esse recurso, tá bom? Então, experimente, verifique esses recursos como eles ficam em relação ao seu personagem, ao seu ator, e a gente volta a conversar nos próximos vídeos. Um forte abraço a todos e até mais.